O Sistema Sagres de Comunicação conversa a partir de agora com o presidente da Federação do Comércio aqui do estado de Goiás, a FEComércio, Marcelo Baiocchi, né? A perspectiva aí para esse encerramento de 2021 e também para 2022, um ano que tem uma perspectiva de instabilidade, ou pelo menos de não ser assim um momento de muita estabilidade por conta das eleições. Tem uma instabilidade política aí à vista. Presidente, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Abraço para o senhor, bom dia. Bom dia, Rubens. Eu que agradeço o seu convite da Sagres, para falarmos sobre perspectiva 2022 e o Natal. Bom, antes aqui de falarmos do ano que vem, presidente, o que foi 2021, né? 2020 completamente impactado pela pandemia e a gente começou a ver alguma recuperação nesse 21, na área do comércio, mas também, se o senhor quiser fazer uma análise do cenário econômico como um todo, claro, uma coisa influencia a outra. Como é que foi 2021? Sem dúvida nenhuma, essa pandemia desde 2020 impactou muito o nosso segmento, o comércio de bens, serviços e turismo. E a partir de 2021, quando a gente começou a avançar na vacinação, a gente pôde acompanhar uma normalidade, né? Apesar da gente ainda ter algumas restrições de ordem sanitária, mas a gente pode se afirmar que hoje vivemos quase dentro da normalidade. Isso trouxe muito reflexo na economia, né? E não é a economia apenas de Goiás ou do Brasil, mas a economia mundial tem sofrido com os impactos que a pandemia deixou, em função dos momentos onde paralisou-se toda a atividade econômica. E o que nós estamos no momento recuperando o estágio que nós paramos lá em 2019. E esse momento agora é o momento do Natal, a festa mais esperada, o evento maior para o comércio, para podermos vender. Nessa semana que antecede o Natal, que é quando a gente está conversando aqui, presidente, já deu para sentir o impacto dessa data? O comércio já teve um resultado positivo ou aquém do que era esperado? Sim, Rubens, a gente já está antecedendo na semana do Natal, a gente já sente o volume de vendas no comércio crescente. A gente vê já o movimento nos grandes centros comerciais, como a região do 44, os shoppings, região de Campinas, os centros. A gente está vendo também que as pessoas voltaram às compras, estão utilizando o 13º, utilizando também parte da poupança que fizeram durante o período de ficar em casa sem poder comprar, né? Então, a gente está vendo um Natal com mais vendas. E também a consequência disso são mais empregos, né? Nós estamos aí com a expectativa de ter gerado 3.500 empregos temporários. A gente vai saber disso só depois que o CAGED trouxer essas informações. Mas, mais do que isso, né? Nós esperamos que o 2022 possa manter esse ritmo e que a economia volte à estabilidade e a gente consiga manter o comércio funcionando e aquecido dentro das expectativas. 3.500 funcionários, empregos temporários para esse período de Natal, de fim de ano no comércio, bem menos do que o pré-pandemia, né, presidente? Bem menos que a pré-pandemia, bem mais que a pandemia, né? Se compararmos a 2019, ainda é aquém, porque os empresários estão receosos de investimentos, né? Eles optaram em estocar. E o estoque, ele não perecível, ele pode aproveitar ao longo do ano. Agora, contratar mão de obra é uma dificuldade maior que se tem, porque a contratação e a demissão são ônus que o empresário, às vezes, não está preparado, e se a venda não corresponder, acaba transformando em prejuízo. Então, é um ano de recuperação, um ano onde a gente, pelo menos, aguarda vendas como 2019, no Natal de 2019, mas bem acima do que o Natal de 2020, que foi um Natal atípico e muito aquém de todas as expectativas sem pandemia, né? Uhum. Presidente, o que representa a possibilidade, o risco de novas variantes para o setor produtivo, né? Representa a possibilidade de novos lockdowns, né? Apesar de eu, pessoalmente, não acreditar nisso, visto que nós temos aí, só em Goiânia, mais de 60% dos eleitos vacinados.
creio eu que deve estar chegando próximo de 67%. Em função desta vacinação, essas variantes que têm aparecido ou chegado até nós, são variantes que estão tendo um menor efeito de internação, de letalidade, e muito mais de contaminação. Então, deve-se manter os padrões sanitários, que é usar máscara, usar o álcool gel, um mínimo de distanciamento, e continuar avançando na vacinação, né? Já está se aplicando a terceira dose, para quem já tomou as duas, está estudando já a vacinação em menores. Então, é este avanço da vacina que vai permitir que, apesar de novas variantes que aparecem, a gente possa manter uma certa estabilidade, uma certa normalidade nas nossas atividades. Presidente, nós conversamos com o senhor no momento em que estava todo mundo correndo atrás de vacina, né? Principalmente o Ministério da Saúde, e o setor produtivo também encabeçou esse processo, tentou fazer, comprar vacinas, enfim, incentivar a vacinação, como o senhor está dizendo, é um ponto fundamental para essa retomada de alguma normalidade na economia. Na prática, que balanço que se faz do processo da vacinação para essa iniciativa privada? Assim, o Ministério da Saúde acabou conseguindo, né, comprar as vacinas, e a iniciativa privada acabou não sendo tão requisitada como se imaginava que seria lá naquele processo. O sistema de saúde no Brasil, o SUS, né, Ministério da Saúde, está de parabéns pelo o processo de vacinação, né? O Brasil é modelo para o mundo em capacidade instalada para fazer o processamento ou a execução da vacina lá na ponta. E, sem dúvida nenhuma, isso foi fundamental para estarmos no momento que estamos de maior tranquilidade. A iniciativa privada se disponibilizou a adquirir vacinas, mas a política de saúde, eu acho que é acertada, determinou que centralizaria neles a aquisição, o que é positivo, que não houve concorrência de preço, o que poderia aumentar muito a hora que começasse a haver leilão para ver quem pagasse mais numa vacina. E você pode ter certeza que muitos pagariam caro para ter a vacina. Então, de forma positiva, eu vejo, porque atingiu todos, independente de classe social ou capacidade financeira. E a iniciativa privada, então, entrou no apoio dessa vacinação. Unidos pela Vacina foi um movimento que começou com a Luísa Trajano e espalhou no Brasil inteiro, inclusive em Goiás, onde empresários se envolveram na logística, na aquisição de freezer, no apoiamento financeiro a alguns municípios que, às vezes, faltava uma sala com ar-condicionado ou faltava material. Então, o empresário, não podendo adquirir a vacina, ele optou, foi o único caminho, dar apoio aos municípios, principalmente ao Estado, na logística da vacinação. E o sucesso está aí, né? Graças a Deus, o Brasil está vacinado e vacinando, e o Estado de Goiás também conseguiu ampliar bem a sua vacinação. Presidente, bom, vamos então partir para as perspectivas para o ano que vem. 2022 está chegando, todo mundo vai se abraçar, ou pelo menos com máscara, né, com algumas medidas de prevenção, mas todo mundo vai se cumprimentar ali nos pequenos núcleos, essa ainda é a orientação, mas desejando um bom 2022. E para o comércio, para a economia, vai ser um bom ano novo, porque tem eleição, a gente sabe do quanto a instabilidade política afeta o que é muito necessário para a economia, que é a estabilidade para o crescimento, né, presidente? Com certeza. A economia no Brasil, no momento, ela tem passado por transtornos, né? Eu diria assim que por mudanças. Nós saímos aí da Selic de 2, próximo de 9,25, se não me engano, e isso afeta diretamente o poder aquisitivo das pessoas e a capacidade de compra, né? E isso influencia na economia, porque é um círculo virtuoso de podermos vender mais, gerar emprego, gerar tributos e isso alimentar sempre mais empregos. E isto, para a economia, é ruim. Nós não estamos fora do problema mundial, isso é um problema no mundo, né? Países como Estados Unidos, Alemanha, que nunca enfrentaram inflação nem recessão nesses últimos tempos, estão começando a enfrentar, né? E a pandemia deixou essa situação. Mas o ano político vai trazer, de certa forma, um movimento maior dentro da economia, que, querendo ou não,
os políticos vão ter que contratar, vão ter que investir na campanha, e nós ficamos esperando aí o resultado das eleições, que vai impactar diretamente na economia. A exemplo disso, o Chile, né? Teve a eleição de um candidato à esquerda, no outro dia dólar subiu, bolsa baixou, e a cada susto ou suspiro que a política nos traz, a economia sofre muito. E ruim para todo mundo. Presidente, eu vou fazer uma pergunta sobre o mérito do que o senhor disse aí. O senhor acha que a eleição de políticos à esquerda gera uma consequência maior? E aí eu estou perguntando só a opinião do senhor mesmo, sei, inclusive, que o senhor quiser não se posicionar, sei que o senhor é um líder, digamos assim, classista mais de centro-direita, né? Mas o senhor acha que a eleição de líderes assim à esquerda tende a ter um impacto maior na economia, mais prejudicial à economia, ou a questão é a mudança? Porque lá era o Pinheira de centro-direita e veio agora o candidato apoiado pela Bachelet e tal, de centro-esquerda. A questão é a mudança, a economia não lida bem com essas expectativas que ficam um pouco mais imprevisíveis quando se tira um lado e coloca um outro, mesmo que seja esquerda por direita ou direita por esquerda. Rubens, bom, primeiramente, dentro das suas perguntas, eu respondo qualquer pergunta que você quiser, pode me fazer, tá? Eu gosto de responder até as perguntas mais polêmicas que eu ver. E certo que eu sou tenho uma opção mais de centro à direita, sim, tá? Mas o que eu avalio, se nós olharmos as eleições, quando a eleição de um político de mais à direita do que à esquerda, a gente vê a reação da Bolsa, dólar, tudo muito mais favorável do que quando se elege à esquerda. Então, não é a simples mudança que traz essa reação ao mercado. Tá? Eu vejo que o mercado tem receio da política da esquerda. A exemplo, vamos pegar aqui exemplos bem que não caberia ao momento no Brasil, mas é exemplo de países que caminharam para a esquerda e que trouxeram situações catastróficas, que é a Venezuela. Né? Você olha ali, você vê um país rico, um país que tem muito petróleo, que foi sendo levado à esquerda e hoje ele está sob uma dominação autoritária, né? O que é ruim. Né? A população sofre. E a direita também, uma dominação autoritária, sofre do mesmo jeito. Tá? Eu penso que a gente tem que ter o equilíbrio dessas forças. E tenho amigos de esquerda, tenho amigos em vários partidos, do DEM, do PSL, como tem no PT, no PSB. Ontem mesmo tomei um café longo com o deputado federal Elias Vaz, que é do PSB, um grande amigo, sou admirador dele, ainda comentava com ele, falei, Elias, você tem uma grande vantagem, você é um político de esquerda, mas um político equilibrado, você sabe recuar, você sabe aceitar proposições, por exemplo, lá na Câmara dos Deputados, proposições do governo, que é do Bolsonaro, que você não faz uma oposição por fazer, por ser de esquerda. Então, eu entendo, Rubens, que a gente precisa sair justamente dos antagonismos. Quando você vai muito à esquerda ou muito à direita, isso é ruim. O ideal é que você sempre busque o equilíbrio. E eu, particularmente, entendo que o Brasil precisa sair desse jogo de fla-flu, onde tem de um lado uma turma, de outro, outra, né? Onde o lado que eu estou é o bom, o outro é ruim. Isso vai criando cada vez mais divisões. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu vejo que quando a esquerda assume o poder, ela deixa muito mais interrogações do que quando a centro-direita liberal assume um poder. Uhum. E defendeu o equilíbrio, né? Entendi. Foi Defendo o equilíbrio. Uma visão política, democrática, mas posicionada. Uma posição do presidente da FEComércio, Marcelo Baioc. Presidente, eu não vou colocar o senhor mais para analisar a política, vamos voltar aos números e a economia para 2022. Qual é a previsão do senhor para a inflação no fechamento desse 2021, muito acima da meta lá do Banco Central? E para 22, presidente, com essa instabilidade política, enfim, pensando aqui para o lado do trabalhador, o quanto o salário vai conseguir comprar no ano que vem, e do lado do empresário, o quanto as pessoas vão comprar, o quanto a economia vai girar no ano que vem, a inflação trava tudo, presidente.
Rubens, eu sou da época do Sarney, onde a gente tinha inflação de 80% ao ano, né? Sim. Então, hoje a gente tinha uma Selic de 2, foi para quase 10, a gente está desesperado, né? Mas eu lembro que 10% era 3 dias. Eu lembro que eu sou do mercado imobiliário há mais de 30, né? Então, eu lembro que eu ganhava muito mais com o dinheiro do aluguel, que eu demorava 1, 2 dias para repassar, do que a própria taxa de administração de 10% que eu cobrava do proprietário. Então, assim, eu penso e vejo que, apesar de a gente ter entrado numa instabilidade econômica provocada pela pandemia no mundo, onde a gente viu o combustível subir muito, onde a gente viu o dólar subir, onde a gente viu o alimento subir, né? Eu entendo que, mesmo assim, a gente ainda está numa condição muito positiva, visto do que o Brasil já passou. Mas não podemos aceitar como boa, porque aí nós não lutaríamos para melhorar. Então, eu creio que nós ainda em 2022 é um momento ainda de ajuste. Eu acredito que a Selic, até pela previsão dos órgãos aí que tratam nessa questão, eles trazem uma expectativa da Selic aí na faixa dos 10%, a inflação vai ficar na faixa dos 6 a 8%. E isto, por pior que seja, é muito melhor do que já foi no Brasil. O que nós temos que ter é a consciência que nós não podemos deixar que o espírito inflacionário domine a gente. O que é esse espírito inflacionário? Onde a gente começa a remarcar preço sem necessidade, só com expectativa de aumento. Onde a gente aumenta preço todo dia para não ter perda no final do mês. E isso é que é o pior quando o país perde esse controle. E que eu vejo que não perdeu e que não há expectativa disso. A economia é bem direcionada, o aumento da Selic foi para conter o consumo, para, consequentemente, conter a inflação, para que insumos não faltem e a gente possa, então, ter um retorno a uma economia mais equilibrada. Não havendo novos sustos de pandemia, eu acredito que 2022 vai ser um ano muito melhor que 2021, mas com muito espaço para melhoria. Presidente, partindo aí além do cenário agora para uma questão específica, o senhor participou ativamente do debate sobre incentivos fiscais em Goiás. O governador e a Assembleia, enfim, né, o debate político em Goiás, apontando para um novo formato, né, do Pró-Goiás. Houve muito debate, o senhor fez muitos questionamentos, inclusive as medidas que foram apresentadas à medida do tempo, até que aparentemente se chegou ali a um acordo. Tem novas mudanças à vista? O que deve vir aí nesse assunto dos incentivos fiscais para o futuro recente, para o futuro próximo agora, presidente? Eu acredito que não haverá mudanças do que já está posto, que é o Pró-Goiás. O Pró-Goiás foi um avanço na área de incentivos, porque ele trouxe uma forma mais simples de os empresários fazerem adesão ao Pró-Goiás, né, ao programa de incentivo. Mas, sem dúvida nenhuma, Goiás, por ser um um estado onde tem uma menor atração de investimentos, porque na região de São Paulo você tem ali o PIB de metade do Brasil. Então, uma indústria não vai deixar de se instalar em São Paulo para se instalar em Goiás se não tiver incentivo. Isso é natural. Então, os estados como Goiás, Mato Grosso, os estados Centro-Oeste e Nordeste, de uma forma geral, têm que incentivar uma indústria para vir, tem que oferecer vantagens competitivas de logística, né, que nós temos, estamos no centro do país, competitividade de espaço para instalação, que são os distritos industriais, e competitividade na área tributária, onde a gente pode aí ter avanços. E o PL, hoje um projeto, a lei, né, Candir, que foi atualizada, nos deu mais um prazo para que isso mantenha-se, né, dos incentivos. E com certeza vai ser muito importante para a captação de novas indústrias. E uma coisa importante, né, Rubens? Quem gera emprego é a iniciativa privada, só. O governo, o Estado não gera emprego, pelo contrário, ele gasta o dinheiro para dar emprego e é um péssimo empregador, porque acaba não tendo uma boa relação com o seu funcionário. Então, a gente precisa, para ter uma economia sólida aqui no Estado, captar novas indústrias para geração de empregos. Depois do que já aconteceu, presidente, novos cortes de incentivo não devem acontecer. Agora, pensando no governo do Estado, na gestão de Ronaldo Caiado, agora é avançar para dar mais incentivos, para trazer mais indústrias. Aqueles cortes já aconteceram, inclusive afetando aqueles programas que existiam antes do Pró-Goiás. Essa é a conclusão que se pode ter? Sim, com certeza não haverá mudanças na área de incentivos, porque o que tinha que acontecer já aconteceu. O que iria se fazer
já foi feito, muito negociado, não ficou exatamente como os empresários esperavam, nem exatamente como o governo propôs, mas houve um equilíbrio de forças aí, e cedeu-se dos dois lados, e hoje nós temos um bom projeto. Hoje nós temos uma forma equilibrada de incentivar a indústria aqui em Goiás. Presidente da FEComércio, Marcelo Baiocchi. Presidente, muito obrigado pela entrevista aqui. Um grande abraço para o senhor e, claro, eu vou desejar, apesar de tudo que a gente analisou nessa entrevista, inclusive acho que a expectativa é positiva, mas vou desejar um ótimo 2022 para o senhor, um bom ano novo e obrigado pela disponibilidade sempre aqui de conversar com a gente na Sagres. Eu que agradeço, Rubens, a você, a Sagres, pelo convite. E empresário é sempre otimista, viu, Rubens? Se a gente não fosse otimista, a gente ou mudava do país ou ia fazer um concurso para ter um bom emprego, né? Então, assim, você é um empresário, você é empresário autônomo jornalista. Então, a gente tem que ser otimista, né? E a gente tem que esperar que 2022 vai ser melhor que 2021, com certeza. Senão, a gente acaba desistindo. Mas bom 2022 para todos nós. Deus abençoe aí com muita sabedoria para os nossos governantes. Um abraço. É isso. Abraço, obrigado, presidente. Economia é sentimento, e o sentimento é de otimismo, né? Disse aqui o presidente Marcelo Baiocchi, entrevista a Sagres, destaques aqui e a íntegra da entrevista no sagresonline.com.br.